Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Black White Podcast. Pessoal, antes de soltar a vinheta, quero agradecer os nossos patrocinadores, Fusion Studio, onde você encontra algumas modalidades de luta como Muay Thai e Jiu-Jitsu, e na academia eles têm uma associação que prepara o seu filho contra o bullying, prepara fisicamente e psicologicamente. Também quero agradecer ao Nildo Júnior, é um influenciador digital, no qual ele posta conteúdos te ensinando a empreender aqui em Portugal. E também quero agradecer a Mototec, localizada em Portimão. Se você tiver qualquer problema com a sua moto, só encostar lá, procurar o Leon, que, meu, o serviço deles lá é 100%. Pessoal, muito obrigado, fica com o episódio e solta a vinheta. Bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Mãe. Hoje, a gente quer muito que vocês tenham uma boa noite, abençoada, maravilhosa e gostosa, junto com a Jéssica Flores. E aí, minha gente? Dai, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, a gente precisava botar o papo em dia. Parecia que se conhecia sem se conhecer. Eu abracei ela, minha gente. Eu falei, nossa, mas parece que a gente já se conhece. Sim. Porque eu vejo sempre os stories dela, né? A gente sempre tá ali, sempre comentando uma coisa da outra. Faz coisas. Exato, cria uma conexão, né, assim, Sim. das pessoas. É muito legal isso, eu acho muito legal. E esse é o primeiro quadro do Papo de Mãe, onde a gente vai trazer várias mães e profissionais aqui para abordar vários assuntos importantes, tanto da rotina quanto das demandas e também de informações que são muito úteis para a vida num todo. E hoje a Jéssica está aqui com a gente. Eu queria que a Jéssica se apresentasse. Estou muito e nervosa. falasse sobre o filhote dela. Muitas das pessoas não sabem que eu sou mãe. Você acredita nisso? Mas é porque eu não mostro tanto o Arthur na internet. Com essa cara de jovem. Mas eu não mostro tanto o Arthur na internet. Então as pessoas acabam, né, Sim. não sabendo mesmo que eu tenho filho. Mas eu tenho filho, gente. Um filho bem artista mesmo. Bem artista, artista mesmo. Porque, olha, aquele menininho veio pra causar mesmo. Mas ia puxar quem, né? Porque a mãe já é um escândalo. A mãe já é toda uau. O filho vai ser o quê? Vai ser tímido? Quer que a criança seja calma, sendo que a pessoa já fala aqui, assim, num tom absurdo. Não tem como. Não tem como a criança nascer. Mas ele já é assim desde a barriga, viu? Menina, uma vez quando eu... Porque assim, eu engordei absurdamente na minha gravidez. Você engordou bastante na sua? Sim, 23 quilos. Eu também. Eu fiquei parecendo uma leitoa. Eu não tenho nem e foto. A gente é pequena, né? E eu não tenho nem... É só chutar que você é rolando. Eu não tenho nem foto minha grávida, porque eu fiquei muito feia, Dai. Eu ainda tenho de memória. E outra, eu comprei só 3 vestidos. Você tem noção que é você usar os 3 vestidos da gravidez inteira? Ela secou e usou. E um calor, porque o Arthur nasceu em março. Sim. Um calor, no Brasil faz muito calor. E, tipo, eu usei os 3 vestidos da gravidez inteira. Eu tive muita espinha. Muita, absurdamente, muita. E aí, uma vez, o Arthur se enfiou debaixo da minha costela. E dói, né? E pra tirar. Porque a minha mãe até brinca. Ela fala assim, nossa, meu Deus do céu, a gravidez da Jéssica não saiu do hospital. Porque eu sentia uma coisinha. Ai, meu Deus do céu, a criança vai nascer. Ai, meu Deus do céu, a criança vai nascer. A minha mãe corria comigo pro hospital. E eu engordei muito. E o Arthur nasceu grande, né? Ele nasceu com 4 quilos. Então, Caraca. tipo, ele nasceu muito grande. Não, nasceu E eu tinha muito medo de ter parto normal. E foi? Não, graças a Deus. Você viu o tamanho da cabeça do meu marido? Você viu o tamanho da cabeça do meu marido? Meu pai amado. Não, eu olhei pra cabeça do meu marido e falei, não, senhor, isso aí não dá, não. Genética aí não dá. Não, gente, brincadeiras à parte. Mas eu preferi cesárea mesmo. Falei, não, quero cesárea. Eu não queria cesárea, mas foi. O seu foi? Eu tive um parto normal em 2016, né? Da minha menina que faleceu. E que não é nada normal. Sim. Mas é muito melhor, eu achei, a recuperação, pelo menos. A minha foi tranquila. As pessoas olham pra mim assim e falam, meu Deus, foi muito tranquila. Eu paguei meus pecados. Não, a minha foi muito tranquila, sem brincadeira. Eu fiz pelo SUS, o atendimento todo foi particular. Mas quando eu fui ter o Arthur, eu optei em ter no SUS. E eu consegui marcar na minha cidade, era muito mais tranquilo nessas coisas de marcação. Sim. Marquei e tive... Mas é que você provavelmente foi colada ou costurada, né? Foi colada. Eu fui grampeada. Ai, meu Deus! Não, mas a minha cicatriz ficou horrorosa. 20 grampinhos de parede na barriga. Não, mas a minha cicatriz mesmo assim ficou horrorosa. Não, a minha ficou bonita.
Não, a minha ficou feia demais, meu Deus do céu. Mas a cesárea foi super tranquila, tipo, muito Sim. tranquila mesmo. O Arthur nasceu, eu fui pro quarto, e aí passou o quê? A hora da recuperação, né? Elas foram me descer pra ver o Arthur. E, tipo, eu achei estranho porque eu não tava sentindo nada. Tipo assim, dor nenhuma, porque as pessoas Nossa, falavam que Que bênção. sentiam dor, que tudo mais, e eu não senti nada. E aí, na hora que eu vi aquela criança parecendo um dinossauro, assim, porque as roupas RNs que eu levei pra ele, menina, não serviu nenhuma. Ai, meu Não Deus. serviu, ele era Mas muito também gordinho. 4 quilos. Mas também eu comia tudo, né? A parede. Mas eu também comia, o meu nasceu com 3.300. Chegou no final da minha gravidez, a minha mãe comprou uma pizza de aquelas pizzas grandes de 24 pedaços, eu comi inteirinha sozinha. Meu Deus. Não era tudo da criança, então eu Não, estômago era dilatado. a pessoa que já estava desesperada. E aí, quando eu vi o Arthur, tipo, eu falei, nossa, que nenê gordinho. Eu falei, não é possível que tudo isso daí estava dentro de mim, não. E ela não mexe a cabeça para você não sentir tontura, né, falando para mim. E eu não estava sentindo nada. Ela, ó, eu vou te levantar devagar para você não sentir nada. Daí, E você levantei. É assintomática. Sozinha. Levantei sozinha, tomei banho sozinha, fiz tudo sozinha, já catei o Arthur. Normal, parecia que eu tinha tido um parto normal. Sim. E a minha mãe toda preocupada, né? Porque o Arthur é o primeiro neto da minha mãe. Então, ela estava toda preocupada. Sim. E aquela vovó coruja, né? Ficou lá comigo o tempo inteiro. Desde bebezinho é a avó. E é até sempre a hoje avó. tá contigo, E até né? hoje, porque inclusive ele tá com a minha mãe agora, gente. Rede Tá com a minha de mãe. apoio incrível, Tá com a minha mãe. né? E ele ama a minha mãe, meu Deus do céu. Sim. E a minha sogra também me ajudou bastante na gravidez, no final e no Mas pós-parto. hoje a tua mãe mora aqui, né? Sim, minha mãe Tua mora sogra? comigo. Não, minha sogra não. Só a minha mãe. Ah, Mas a minha sogra vai vir agora em agosto. Já Ai, vai que matar a legal. saudade do Arthur, Sim. porque já faz 3 anos que ela não vê o Arthur, então. Nossa, E vai 3 anos. assustar, porque ele espichou, assim, né? E é o tempo que vocês estão aqui. Sim, 3 anos. Ah, 3 anos em Portugal. Somos nenéns ainda. Sim. E, Jéssica, como que foi a transição do Brasil para cá? Como Olha, mãe. Não digo nem como mãe, cidadão normal, como mãe imigrante. foi assustador. Porque você não sabe o que esperar. As informações aqui são muito. Cada hora é uma coisa, sabe? E eu entrava em pânico. E até porque o Arthur nunca estudou em escola nenhuma no Brasil. Eu não tenho essa coragem de ir embora com meu filho para outro país. Eu vim pra cá e o Arthur pequenininho, ele foi pra escolinha. Graças a Deus, assim, no meu primeiro mês, eu fiquei em casa. Então, só que o Arthur, né? Ele tinha quantos? Ele tinha acabado de fazer 3 anos. Tinha acabado de fazer 3 anos. E vocês já sabiam do diagnóstico? Sim, a gente teve diagnóstico de autismo no Brasil. E a gente veio pra cá, já sabendo, né? E aí viemos pra cá. Só que a gente ficou um pouco preocupado, porque no Brasil, na cidade onde eu moro, né? Dependendo do grau de autismo, eles isolam a criança. Então eu tinha um pouco de medo. Então eu matriculei ele na escola. E, assim, não falei nada para a professora sobre esse assunto. E aí, na mesma semana, ela me chamou. E aí ela... Mas foi bom, assim, tu conseguiu uma vaga. Exato, Porque sim. Eu já levei porta na cara por Sério? falar de diagnóstico. Ela me chamou, assim, com todo o receio do mundo, porque eu acho que tem pais que não aceitam, né? Sim. E aí ela veio falar, Eles olha... têm medo de processo também. Exato. Olha, o Arthur, então, ele precisava... eu notei alguns comportamentos dele que são anormais para a criança da idade dele. E aí eu expliquei, aí eu falei para ela, falei, não, a gente já sabe do Brasil, expliquei, contei toda a história. E aí ela falou, não, então a gente vai encaminhar ele para a PPDA, que é um grupo, né, de uma senhora que inclusive é uma maravilhosa, porque ela criou a PPDA, porque o filho dela é autista, na verdade, só que agora ele acho que tem 30 e poucos anos, né? Ela criou a PPDA para ajudar as crianças autistas em Viseu. E é um trabalho o que eu digo, incrível. o amor de uma mãe move montanhas. Exatamente, é um trabalho incrível. Ela criou essa associação para poder ajudar as outras crianças. Inclusive, eu conheci ela pessoalmente, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Imagino. E 30 aí... anos aí de jornada Exato, não é fácil. exato. E aí, esse trabalho de inclusão que ela faz com as crianças é maravilhoso. O Arthur, desde quando a gente falou para eles, né, na escola sobre o autismo, enfim, eles foram maravilhosos com a gente. Nos encaminhou para a PPDA, já começamos a fazer a terapia da fala, já começamos a fazer a terapia de comportamento, várias outras terapias que ele precisava, correu atrás para ele poder fazer agora. Sim. E aí,
A E evolução ele entrou pelo público. pelo público. Ah, não, a gente paga metade. É Mas tipo, é um valor, É tipo Caslas, é tipo isso. que Mas é um valor que é simbólico. como se fosse pela segurança social, mas não é privado. Isso, é Não é mais ou menos 100% isso. privado. Isso, é mais ou menos isso. Porque uma escola privada é 300, 400 Exato, euros. exato. E ali você paga conforme o teu escalão. Isso, exatamente, exatamente. Então, isso nos ajudou muito, nos Sim. ajudou demais. E ainda estamos, né, buscando o médico de família, porque ele precisa de um diagnóstico concreto ali, e isso leva anos. As Sim. médicas nos falaram que isso leva anos. Agora, ele está tomando a medicação para dar uma acalmada, porque ele está muito, 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 muito agitado. Então, O meu talvez vá tomar. depois de também. 3 anos, né? Porque ele faz esse tratamento desde quando a gente chegou. Então, já faz 3 anos que ele faz E agora com que a tá PPDA. tomando. E agora que ele está tomando. Porque, assim, eles não vão te dar, não vão pegar o seu filho e já te dar o Sim. remédio. Eles evitam no O máximo. Samuel faz 3 anos. Não, 3 anos que eu sei do autismo, mas há 2 anos ele é acompanhado por médicos, terapeutas, e ainda a gente cogitou na última consulta um medicamento, né? Não sei que tipo específico. Uhum. Mas daí a gente está com uma abordagem agora um pouco diferente para ver se é só adaptação do primeiro ano escolar Que também pode ou ser, né? se é mesmo algo que ele precisa a longo prazo. Uhum. Então, daí em agosto a gente vai meio que bater o martelo. Vai ou não vai? Se acalmou ou não se acalmou. Mas o meu primeiro mês com o Arthur, na verdade, o meu primeiro ano, porque assim, o meu primeiro ano era a adaptação nossa, né? E a Nossa. adaptação dele. Então, tipo assim, eu ficava muito preocupada. O Arthur ficou muito doente no primeiro ano por conta do E clima. acaba que devia colocar E- a tua adaptação no bolso É, para viver a adaptação exato, dele. exatamente. E o Arthur, ele tem seletividade alimentar. Então, tipo, ele não come. Na escola, não adianta, ele não come. Não come, assim... Ele come poucas coisas, Mas sabe? ele faz o quê? Ele come o arroz branco, não pode ter Da nada. escola? Ou você leva? Não, não, não. A escola, como tem as educadoras lá, elas já sabem, né, que ele tem a seletividade, então elas selecionam ali certinho, mais ou menos, o que ele come. Porque, ainda assim, elas tentam incentivar para ele conhecer os alimentos e tudo mais. Mas ele tem muita coisa ele não come, muita coisa ele não come. Mas elas também não forçam. O Elas meu não tinha forçam. seletividade alimentar e entrou na escola seletivo. E Porque mudou muito depois que entrou na eu escola. falo isso para as pessoas, que o autismo é uma coisa que não é uma coisa só. Não tem um diagnóstico. Ah, não, a Sim. pessoa autista ela é assim, assim, Sim. assim, assim, assim. Não. Por isso que ela é um espectro, né? Porque as Exatamente. pessoas são completamente diferentes. Exatamente. Alguma coisa pode ser parecido, mas muitas coisas podem ser diferentes. Exatamente. E não é um exame que eu digo físico, Físico. ou de sangue que vai constar, e sim uma análise de comportamento. Exato, exatamente. E a adaptação dele na escola foi assim, bem complicada no começo, até porque ele não tinha acesso com outras crianças. O Arthur, ele é um bebê da pandemia, vamos Sim, dizer assim. o meu Então, também. ele se isolou muito. Sim. Inclusive, pronto, as minhas irmãs têm filhos, né? E ele conviveu com os priminhos, mas logo depois a gente já veio para o Brasil, então não teve aquela coisa tipo brincar, porque eles eram pequenos, né? O Arthur tinha acabado de sim. fazer 3 anos e o Davi tem 2 anos, então era um bebê. Sim. E A interação não é igual. exato, exatamente. E aí na escola, ele com as crianças, ele tinha um pouco de dificuldade. Até hoje ele tem assim, ele brinca tudo, mas ele é muito seletivo assim com as crianças, não é com todos que ele brinca. Ele é mais seletivo nessa parte. Sim. E depois, conforme o tempo que ele foi fazendo as terapias e tudo mais, porque ele faz as terapias 2 vezes na semana. Então, isso ajudou muito, muito. Eu fui perceber conforme... E qualquer coisinha, elas nos ligam. As reuniões são feitas todo mês. Elas mandam a avaliação dele todo mês. O Arthur, ele regrediu esse mês, aconteceu isso, a gente percebeu... E tem fases e fases, né? Tem, É uma montanha russa gigante. Aham. De coisas que tem fase... Eu estou numa fase... Na verdade, agora, os últimos 10 dias está mais tranquilo. Mas, assim, do início do ano para cá, foi, assim, muito difícil.
Era dia assim, ó, de levar para terapia, de levar para escola. Daí eu perguntava para educadora, e como foi hoje? Péssimo. Tipo, foi assim, não comeu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, dá vontade de pegar e falar assim, não, filho, eu vou te colocar dentro de casa e não sai mais, porque tá Exato. muito difícil. E se é difícil pra gente escutar, pra eles na prática é muito mais difícil. Muito mais. Porque eles não compreendem ali, né? O porquê. E sabe, não é. O Arthur é muito mais complicado ensinar para ele as coisas. Sim. Porque é igual. Porque coisas simples se tornam gigantes Muito. e coisas, às vezes, tão gigantes pra eles são simples. Por exemplo, o Arthur. Menina, esses dias eu vi ele mexendo no celular. E ele tem o celular dele, pronto. E ele jogando um jogo. Eu olhei para ele e falei: você, com 6 anos, jogando um jogo? Nem eu sei jogar um jogo. E ele montar quebra-cabeça, montar Lego. Ele monta assim, numa rapidez absurda, que eu fico olhando assim para ele, tipo, caramba. E eu quero usar isso a favor dele. Sim. A inteligência dele, eu quero investir muito nele nessa parte, no que ele gostar, claro, né? Sim. Igual, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas eu acabo sendo um pouco julgada por não mostrar o Arthur nas redes sociais. Ele não gosta mais de ser filmado. Pouca das vezes. Eu mostro ainda. Sim, ele é o seu gosta. conteúdo não, também. Mas porque ele ainda gosta. Exato. Só que assim, não mostro crise. Exatamente. Como eu comentei com o Ulisses, eu não mostro crise, não mostro chorando, não Exatamente. mostro. Tipo, em várias situações que muitas pessoas mostram, expõem, né, os filhos. Para engajamento, mas se eu não apareço lá chorando, em crise, fazendo uma coisa ou outra, que você vai que eu vou pôr uma criança de 4 anos ali, que eu amo mais que tudo na vida ainda? E não vai pôr ele numa situação dessa. Eu penso, se eu não respeitar meu filho com as dificuldades, crises e demandas dele, quem que vai? Eu tenho que começar, eu puxo o fio da meada. Exatamente. E eu sempre falo isso pro meu marido, sabe? A terapia maior é em casa. Exato. Se a gente fizer o caos em casa, ele será um caos na rua. Agora, se a gente der a paz em casa, fora de casa se torna um pouco mais fácil. E eu acho que isso de respeitar ajuda ele até como pessoa. Sim. Porque a gente tem que respeitar, tipo, o ser humano. As vontades. A gente é amiga. Você não gosta de uma coisa que eu faça. E pronto. E você me respeita. Você fala pra mim, olha, Jéssica, é isso. Não vamos mais repetir isso e pronto. É igual o meu filho. Eu mostrava ele muito no início, né? E eu queria, inclusive, abordar esse tema, não de maternidade, mas de imigrante, imigrar com um filho e tudo mais. Só que eu vi que isso era uma coisa que eu falei, cara, ele não gosta. Sim. Às vezes eu viro a câmera para ele já sabe. Sim. E comentários também. Eu te acho uma mãe extremamente forte. Eu até não recebo tanta coisa, extremamente mas forte. No direct. Porque Exato. Mas normalmente falam de mim. Quando falam dele, daí o buraco é mais O Arthur, eu recebi um comentário sobre ele. Que eu acredito que esse comentário foi o que me fez, tipo, não, eu não vou mais te mostrar. O único comentário feio, assim, que eu recebi foi de parente. Então, o resto, o que vier de gente estranha, pra mim tá tudo ótimo. Tipo, normalmente, o tiro veio de onde a gente menos esperava. Eu sempre falo. Chamou meu filho de castigo sendo parente. Se falarem ququer outra coisa vindo de fora. Não, acho que eu matava. Eu matava. Olha, gente, desculpa. Não, mas. Eu acredito que esse foi uma coisa que aconteceu para eu colocar um ponto final. Mas não vou mostrar. Não vou falar. Eu mostro muito. É raro mostrar o Arthur nos stories. Muito raro. Mas é uma escolha também. Exato. Né? E assim, julgada por não mostrar, mas quando mostra também as pessoas são julgadas. Exatamente. Então eu prefiro ser julgada por não mostrar mesmo, porque, né? É escolher melhor. as suas batalhas. Exato. E eu também não quero rotular o meu filho ali, né? É o meu meio aqui, igual você disse agora. É o meu meio aqui de ganhar o engajamento que eu preciso ou qualquer outra coisa. Eu claro, não julgo quem faça isso, pelo amor de Deus. Cada um com os seus princípios. As pessoas maldosas vêm dessa forma. Quer ganhar engajamento ou quer se pagar de coitada em cima de uma pauta. Só que isso vai de propósito. É como eu falo, eu posto ainda porque ele te permite postar. Exato. Quando ele não quer, quando ele está em momento vulnerável, não. Você tanto não que eu não posto 24 horas. Exatamente. Você respeita muito. Inclusive, meu marido tem muitos traços.
Meu marido é muito antissocial. O Ulisses Eu falo isso do Luan, conheceu sabia? e não parece. O Luan? Rapaz. E o meu marido tem muitos traços. A Luan. gente só não foi atrás assim de um diagnóstico para ele não, porque eu não deixo. Para ele não sentir culpa. Culpa do Samuel passar por tudo isso e Exato. tipo, Que, ai, às vezes veio ele de pode se mim. sentir. Porque o autismo normalmente vem do homem. Existem estudos, né? É mesmo? É. Eu não sabia Sim, disso. normalmente vem do homem. Ah lá, Luan, agora. É mentira. E daí o meu marido tem muitos traços e eu também respeito ele. Tipo, quando ele tá em casa, eu filmo muito menos. E quando ele aparece é de uma forma muito natural, não fala. E às vezes as pessoas pensam, meu Deus, parece que ele não gosta dela, parece que ele não mora na casa. Mas é tipo, Eu acho incrível isso das pessoas, né? Eles tiram conclusões assim precipitadas que eu fico. Por, sei lá, 1 minuto de story. Não, tipo, e a criatividade deles pra criar uma Sim. novela mexicana na cabeça, Sim. no episódio. Põe lá no comentário. Não, mas as pessoas se dão mal porque acaba que se tu pegar muito famoso, Sim. que posta 24 horas por dia, um relacionamento lindo, amoroso, com os filhos, não sei o quê, e depois de algum tempo é desmascarado que não é uma boa mãe, que o casamento é uma bosta, que tipo, que é tudo mentira, que é tudo encenação. A pessoa entendeu? mostra a perfeição. E eu tô gostando mais do conteúdo de maternidade agora. Antes quando eu tive o Arthur, eu acabei não assistindo tanto porque eu me sentia Culpada. Eu me sentia ruim. Eu falava, poxa, eu sou uma péssima mãe. Porque às vezes era meio-dia, nem a louça eu tinha lavado, eu não tinha dado banho no Arthur ainda, Sim. eu estava descabelada, nem o dente tinha escovado. Eu falava, poxa vida. Aí eu olhava os stories da pessoa, a pessoa já tinha lavado a criança, já tinha lavado a louça, já tinha lavado a roupa, já tinha abrido o mar vermelho, já tinha ido. Sabe assim? Sim. Mas é porque são nuances, né? Tipo, é muito pessoal. Exato. Tipo, Então, às vezes o dia que pra mim é um caos, pra você vai ser uma paz e vice-versa. exato. Só que o que põe na internet é o que eu falo. A comparação é inimiga da felicidade. A comparação. Isso pra qualquer coisa na vida. Não é Sendo só mãe, maternidade. Sendo mulher, sendo esposa. Tudo. Tipo, se tu se comparar, até mesmo como profissional, se tu se comparar, tu vai se colocar dentro de um quarto isolado, vai chorar de noite, porque sempre vai existir alguém melhor que você em alguma coisa. Exato. Então, e cada pessoa é único, cada pessoa tem uma bagagem. Você tem uma bagagem para você ser a mãe que você é. Eu tenho uma bagagem para ser a mãe que eu sou. E assim vai. E as pessoas não levam em consideração a bagagem de cada pessoa. E é legal porque, assim, essa bagagem, a sua bagagem, ela é... Como que eu vou dizer? Ela é benéfica para outras pessoas. Exatamente. A sua história, você expondo a sua história. Às vezes o Luan falou assim para mim, amor, aborda esse tema de maternidade, porque às vezes tem muitas das suas seguidoras que te seguem, Sim. mãe. E às vezes, vamos supor, você está postando a sua rotina ali e... Sim, é loucura, é corrido e é tudo mais. E as pessoas nem sabem que você é mãe, nem sabem que você tem esse outro lado da moeda. Mas há formas de você fazer isso sem mostrar ele. Sim. Mas eu evito, Dai. Porque eu recebo. Uma igual coisa mais sensível. É igual a gente estava falando agora no podcast. Eu recebo críticas, né, e sobre o meu conteúdo, ou sobre mim, ou sobre a minha aparência. Esses dias até me falaram que eu tinha dente de cavalo. Enfim, e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, falar aí é que tá. do meu filho, cara. As pessoas falar da característica das pessoas, seja física ou seja de personalidade, às vezes as pessoas estão falando exatamente aquilo porque eles queriam ter aquilo. Exato. E eu falo assim, o comentário que fizeram sobre Arthur, já foi o suficiente para eu falar, não, cara, eu não vou mostrar, porque eu vou fazer loucura, eu vou excluir meu Instagram inteiro ou vou lá, xingo a pessoa e perco o Instagram, não sei. Eu não vou me sujeitar a isso, então eu falei, não. E é igual eu te falei, ele também não gosta mais que eu grave. Coisas, né? Exato. Mas quem é a Jéssica mãe? A Jéssica mãe é uma doida. É uma doida. Eu nunca deixo o Arthur quieto, né? Às vezes eu sempre coloco o Arthur pra cima, ele fica até bravo, mas ele não é tão puxa-saco meu, viu? É que nem lá em casa, tudo igual. Não, Dai, mas o Luan é mais mãe do que eu. Ah, é sério? Eu que sou o pai nessa relação. Meu Deus. Eu que sou o Arthur é completamente apaixonado pelo pai. É o pai tudo. Às vezes eu vou lá dar banho nele, a mamãe vai te dar banho. Não, papai.
Não, Sabe, em casa ele é tá só o nessa pai. agora. O pai chega e esquece papai. a mãe. Não, papai. Deixa que eu te ajudo. Não, papai. Eu vou pôr a comida. Não, papai. Eu falo, gente do céu, vai lá com seu pai, então. Agora que eu tô grávida, né? Agora tá grudado. O Samuel tá um pouquinho mais... Daí meu marido tá com ciúme, tô adorando. Ele é muito ciumento, porque o Samuel sempre foi muito dele. Como passa menos horas com ele, muito mais tempo comigo, porque ele ficou, pense, 4 anos em tempo integral comigo. Uhum. Não Muito saía tempo, pra nada. muito Daí tempo. agora ele fica 5 horas e meia na escola. Então, mas é eu que busco, eu que levo, eu que sou a bruxa má da história, né? É a Porque gente que briga, eu que brigo. eu O Luan que deixa o faço Arthur colocar fazer. as coisas no lixo. O Luan deixa o Arthur fazer tudo que o Arthur quer, Sim. entendeu? Aí quando vai brigar com o Arthur, tá vendo? A sua mãe brigou comigo por causa de você. Outro dia, tava um frio, porque lá eu moro na região de Viseu, né? Sim. Então é bem frio. E o Arthur, quando ele pode, ele escapa do banho. Principalmente se estiver frio. Falei, Luan, não é pra você deixar o Arthur sem tomar banho. Tá, tem que tomar banho todos os dias, é isso? Ok, tava no trabalho, liguei pro Luan. CPCJ. Liguei pro Luan, falei, pois é, tem que tomar banho, gente. Senão. Liguei pro Luan e falei assim, Luan, deu banho no Arthur? Dei, amor, dei banho. Ok. E ele foi trabalhar de manhã e eu tava no turno da tarde, né? Levantei ele para levar pra escola e eu vi que ele tava com o mesmo pijama, com a mesma roupa, né? Falei, oxe, que estranho, né? Eu que tô doida, será? Que esquisito, né? Falei, mas às vezes ele quis pôr a mesma Sim. roupa, porque o Arthur tem isso também, né? Quando ele Sim. quer pôr a mesma roupa, não adianta. E aí eu falei, ok. Fui, tirei, vi que ele tava com a mesma cueca. Falei, não, a mesma cueca ele não deve ter posto. Não. Liguei pro Luan, falei, Luan, você não deu banho no Arthur? Eu dei. Aí eu olhei pro Arthur e falei assim, o seu pai te deu banho? Não. Aí ele falou assim, nunca mais eu deixo você sem tomar banho agora. Nunca mais, você me entregou pra sua mãe. E não sei o que, não sei o que. E aí é sempre desse jeito. Sim. Mas lá em casa eu sou a bruxa má e ele é o bonzinho. Mas em casa também. Só muda o endereço, é sempre assim. Sim. É sempre assim. E é incrível. Mas eu acho isso bacana, porque a gente veio de uma geração, eu não sei como que são os seus pais, né? Mas da minha criação, da criação do meu marido, onde os homens não eram ativos na paternidade. Sim. E a minha mãe até hoje. Só tipo, trabalhavam e a mãe sim, que era mãe, né? Mãe. Sim, ó, quase 5 anos que o Samuel, né, tá aí na nossa vida. E sempre a minha mãe, quando vê o meu marido fazendo qualquer coisa, tipo, dando banho, sendo pai, acordando de madrugada, fazendo as coisas, minha mãe, nossa, eu não tive isso. Dá uma dó dela, sabe? A minha mãe fica assim com o Luan também. Porque o Luan, desde Sim. quando o Arthur nasceu, desde quando o Arthur nasceu, ele sempre trocou fralda, ele sempre deu. Eu falo, ele é mais mãe do que eu. Sim. Acordava de madrugada junto comigo, ele trabalhava muito. E, tipo, eu tava em casa. Ele Sim. poderia muito bem, tipo, falar, não, você tá em casa? Se vira, Sim. minha filha. Como muitos fazem. Ele Sim. não. Ele acordava junto comigo para trocar a fralda com o Arthur. Às vezes nem precisava fazer nada. Ele só acordava Meu para marido ficar tinha comigo ciúme. ali. Meu marido tinha ciúme nos primeiros 3 meses. Porque daí é só peito, né? E daí ele dizia, mas esse é tu. Eu não consigo ficar com ele. Eu não consigo ficar com ele. Só que é peito, E peito, eu peito. acho isso interessante dessa geração de pais que vem vindo. E daí as pessoas falam, porque ele te ajuda. Ajuda o caramba. É obrigação. Tem que ajudar. Ajuda vem Tem que de ajudar. fora, vem dos Não, mas o estranhos. Luan, eu nunca precisei. Sim. Nunca precisei falar nada. Não, eu tipo não assim. falo nada também, mas, tipo, as pessoas de fora, que legal, ele te ajuda. Ajuda não, vamos tirar isso Sempre do vocabulário quando Deveria é o sempre pai. ser assim, né? Sim, Deveria por que sempre. que as mães antigamente, às vezes, não tinham tempo para brincar com o filho, não tinham o mínimo de vaidade, não tinham o mínimo de qualquer coisa, A minha tava mãe. sempre louca, gritando, e não sei o que, odiava ser mãe. Por quê? Porque eram sobrecarregadas. E A minha mãe. não estou a dizendo minha... que a gente não seja. Exato, não, a gente é, mas eu acho que é muito menos é assim diferente, do que as nossas diferente. mães, por exemplo. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Sim. 2 empregos e tipo, porque os meus pais se casaram muito novos, né? Então, tipo, meu pai tinha 17 anos, minha mãe tinha 18. Meu pai era uma criança. Uma mulher com 18 anos, ela já é uma mulher. Sim. Agora, um homem com 18 anos, É outros 500, cara, né? não é. Meu pai era 7 anos mais velho, mas também inconsequente que é a vida, né? Sim, sim. E aí a minha mãe me teve e, tipo, a maternidade dela foi terrível, porque Sim. ela não tinha o apoio e tudo mais, e toda aquela coisa. Eu digo sempre que depois que eu tive o Samuel, eu não vou dizer a Maria, porque eu vivi a gravidez e 9 dias e meio na UTI, que
não pude dar nada de mãe para ela exatamente, além de carinho e cuidado aquele tempo. Mas eu exerci a maternidade mesmo com o Samuel, né? E depois, assim, eu me via em situações difíceis com um só ali, e meu marido trabalhando e tal, porque trabalha em obra até tarde. E a gente fazendo nossa vida aqui, fazia pouco tempo que a gente estava aqui, a gente teve filho. E vocês tiveram ele aqui? Sim, nasceu aqui em Portimão, inclusive. Caramba. E daí, eu estava 6 meses aqui quando eu engravidei. Mas você não ficou com medo, assim? Tipo... Não, mas já tinha dado tanta coisa errada na minha vida. Nossa, que eu pensei, menina. agora que tá tudo errado. Mas aí você... Que eu não tenho casa, que eu não tenho E a nada, sua mãe, não sei mas o ela quê. veio pra cá? Não. Cara, porque... Você não ficou apegada? Porque, assim, quando eu descobri que tava grávida, parecia que grudou um cordão umbilical de volta, assim, na minha mãe. Não. E eu não conseguia fazer nada sem a minha mãe. Não, porque eu não tinha boa relação com a minha mãe. Eu fui ter Cara. uma boa relação com a minha mãe depois que o Samuel nasceu. Mas eu também não tinha uma boa relação com a Não, minha mãe. Mas eu não tinha, era 0. Ah, ok, não. Na minha Era mãe não 0. era Era 0. tipo assim, ela só dizia assim, tuas irmãs não sei o quê, porque eu tinha irmã pequena na época, né? Pequena, que agora a mais nova é mãe, inclusive. Mas, enfim, era só sobre as minhas irmãs, nada sobre nós. Tipo, E você é mais velha? De mulher, sim. Eu também sou a mais velha. E daí, no caso, a minha mãe tinha 20 anos quando eu nasci. E daí, depois que eu tive o Samuel, assim, pra mim, foi tipo, caraca, minha mãe, mesmo com todo jeito louco dela, ela vai estar assistindo isso, mesmo com todo jeito louco dela, mesmo com todos os defeitos, os erros, porque também as mães e os pais dão aquilo que receberam. Sim, Às sim. vezes um pouquinho melhor Mas do eu que acho receberam. que vira essa chave porque Sim. a gente se encontra ali sendo mãe. E Sim. aí a gente começa a entender elas. Sim, e daí tu se pega pensando assim, cara, minha mãe passou isso Exato, do lado de exato. um alcoólatra, de um Exato. drogado. A minha E mãe daí- engravidou, a minha mãe... Sim. E daí tu pensa, caraca, a situação era muito pior e ela ainda assim, cara, nunca me deu, Exato. nunca fez nada assim Nunca me tão abandonou. estrondoso, assim. Exato. E eu achei incrível. E depois disso, eu e ela hoje temos uma boa relação. Ela é uma ótima avó. Não, Maravilhosa, liga todo dia. Não, eu fico brava. Eu falo, você é uma puxa-saco do Arthur. Porque Sim. ela faz de tudo para aquele menino. Faz de Sim. tudo, tudo, tudo. Não, a gente foi pro Brasil, né, em outubro, novembro do ano passado. O Samuel tinha 3 meses quando a gente foi a primeira vez. E daí a gente foi ano passado, pensa. Quase 4 anos sem ir. Nossa. Daí o Samuel fez Pensa uma numa arte vovó. lá na parede dela, riscou tudo. Ela fez um quadro. Não, ela fez um vídeo depois que a gente foi embora, porque dela entrou em depressão depois. Né? Ela chorava, tipo, ai, meu Deus. E daí, eu vou chorar também. E daí ela fez um vídeo. Pensa que eu vou pintar essa parede? Não vou, porque é uma obra de arte. Tinha uns rabiscos, porque não faz desenho Não, mas funcional a ainda. saudade, né, daí, cara? Porque isso aqui é uma obra de arte. Olha que bonitinho. Comigo! Era grito abaixo de grito. A minha mãe também era assim, é desse jeito. E daí eu acho incrível, assim, essa mudança depois que a gente vai pro lado de lá, pro lado delas. Que a gente passa só de filha para filha e mãe. E mãe, mas assim, é doloroso, né? Sim. Porque você fica muito... Daí vem a conta Muito chega, culpada. Né? Eu fico Sim. muito culpada, porque eu falo, poxa vida. Às vezes ela até comenta sobre coisas que eu falei pra ela que era terrível, né? Tipo, você não é uma boa mãe. Já cheguei a falar isso pra ela. Né? Eu preferia que a minha tia fosse minha mãe, uma coisa assim, que é doloroso, né, cara? É doloroso. E aí eu falo, poxa, mãe, por que eu falei isso, né? Sendo que pra você foi muito mais... A minha mãe teve depressão por muito tempo. Muito tempo, A tua mãe teve quantos? A minha mãe, nós somos em 3 filhas, eu sou a mais velha. Assim. E a minha mãe teve depressão terrível por muito tempo. Inclusive, depois de grande, eu já tinha 7 anos, e minha mãe teve um quadro depressivo terrível mesmo. Então, eu tinha pânico de perder minha mãe. E até hoje eu tenho, né? Uma das minhas fraquezas também é perder minha mãe e meu pai. E eu falo, cara, é terrível. E aí, depois que eu engravidei, ela tinha medo, porque ela também teve depressão na gravidez, né? E também no pós-parto. Que é algo muito comum, né? Exato. E eu ela tive tinha baby blues. E ela tinha este medo, porque ela não teve uma rede de apoio, né? Então, ela tinha esse medo. Ela tinha medo do Luan me abandonar, porque assim, a gente
Não que o Luan fosse fazer isso, não que o Luan tivesse indícios, né? Mas é que bate. Fogem, né? Exato, bate toda aquela insegurança, porque assim, ela passou por isso, né? Não que o meu pai abandonou ela, mas eu falo assim, abandonou no sentido de, tipo, não dar o suporte, ajuda e tudo mais. Os dois. O meu pai fala até hoje para minha mãe, eu não sou capaz porque minha mãe e meu pai. Minha mãe tem o quê? 46 anos e meu pai. A minha mãe tem 46 e o meu pai tem 45. São novos. Então, tipo assim... Hoje em dia, pra mim, antigamente eu achava que era velho, né? Não, agora... Eu já tenho quase 32, agora, pra mim a gente fala jovem. que é novo. Jovem. E o meu pai fala assim pra ela, olha, eu não sou capaz de tipo assim, te engravidar novamente, porque eles até brincam, vamos fazer um outro neném, não sei o quê. Porque hoje eu me sinto preparado para ser pai. Hoje, com certeza, eu ia ser um pai incrível. Mas eu não acho justo pelo pai que eu não fui para as meninas. Tipo, eu não dei atenção para elas e tudo mais. Meu pai também se sente bem culpado. Mas ele tem a consciência. Maneiro, porque eu acho que para uma pessoa mais de 45 anos chegar num patamar e falar assim, cara, eu errei. Sim, eu tenho consciência disso. Exato. E eu faria diferente. Eu acho que aí já é um perdão dado. Já, exatamente. É difícil quem assume. Exato. E o meu pai, ele assumiu e a minha mãe... Ela tinha muita preocupação porque a minha mãe teve depressão, enfim. E eu acompanhei todo esse quadro da minha mãe com a depressão dela. E depois, mais pra frente, tipo, porque eu sempre fui uma criança muito... Eu nunca... Como que eu vou dizer? Eu nunca me expressei realmente assim, sabe? Eu sempre guardava tudo pra mim. Muito boazinha. Então, tipo assim, porque eu tinha medo. A minha mãe já estava com todo aquele problema, né? Então, eu tinha medo de, olha, mãe... Por exemplo, eu já escondi da minha mãe que tinha um amigo secreto na escola e ela precisava comprar um presente para mim. Tu não queria dar trabalho? Eu não queria dar trabalho porque eu já sabia que ela estava... Eu não queria, não era pelo mesmo motivo, mas a minha mãe ficou internada, então, tipo assim, o meu pai passou por uma semana terrível e eu não queria, tipo, chegar nele e falar, pai, você precisa comprar um presente. Aí, o que aconteceu? Eu fui na escola, eu lembro disso até hoje, porque foi traumático para mim. Eu ganhei o presente da minha amiga secreta e era um presente legal, muito legal, muito legal. Só que eu não fiquei com o presente, eu dei para menina que eu tirei, porque eu não trouxe presente. E daí o presente era muito legal e você queria. E eu queria o presente e eu tipo fiquei assim, cara, meu Deus do céu, todo né? mundo Para uma criança, presente, eu tive que dar. Exato. Mas eu tinha consciência, né? Sim. Mas mesmo assim. E aí foi acúmulos. Foi acumulando. Aí é que eu digo que a infância é um chão que a gente pisa pro resto da vida. Exatamente. Por isso que eu pontuo tanto sobre infância, maternidade, autismo no meu Instagram, porque eu já falei, eu era low profile e eu sou envergonhada, não parece. Falo que é uma coisa, mas eu sou envergonhada. E eu falo muito porque eu vim de um histórico catastrófico. Horrível. Onde você não podia se comunicar, onde você não podia se expressar, na verdade. Eu vivi coisas, tipo, bem pesadas, assim, meus irmãos também, que a gente viu no meio do tráfico, do alcoolismo, agressão, traição. Sim. A gente veio disso de uma forma que é tudo que é de ruim ali, só não tive abuso. Exato. Porque sim. o resto tudo a gente teve. E daí isso tudo fez eu pensar assim, cara, eu vou ser uma mãe melhor para ele. Incrível. E eu acho incrível. E você acredita que eu sempre tive medo de ser mãe? Eu também. Eu falava assim, não, eu não quero ser mãe. Eu não quero. Eu não quero ser mãe. Eu ser mãe também. Eu não quero de jeito nenhum. 21. Não, eu tive o Arthur tarde, né? Eu tive o Arthur com 23. E, tipo, eu falei, cara, eu não quero. Quando eu descobri que estava grávida, eu, tipo... Ah, foi sem querer? Foi, sem querer. Escorregou, mentira. Escorregou. E aí, mãe, tá grávida? Sem querer. Sem querer. Então, mãe, né? Mas a minha mãe ficou super feliz quando eu falei que estava grávida. Porque, assim, eu já tinha 23 anos, né? E, tipo... A minha irmã tinha tido um aborto, né, na gravidez dela, e a minha irmã sempre sonhou ser mãe. Sempre foi o sonho da vida dela ser mãe. Inclusive, ela tem 3 crianças, 3 meninos. Ela sonha mesmo. Ela sonha, ela é bem sonhadora. Sim, imagina. Então, eu nunca quis. Até porque eu também, conforme um tempo, uma longa história, eu também tive depressão. Então, tipo, a minha mãe, quando eu descobri que estava grávida, ela ficou apavorada. Sim. Porque ela falou, meu Deus do céu, Jéssica. Porque eu nunca me vi como mãe.
eu nem gostava de criança, de jeito nenhum. Não era aquela pessoa que, tipo, via uma criança, abraçava. Mas ou qualquer coisa. desses locais saem maravilhosas mães. Exato. Eu tenho um exemplo disso, a minha irmã mais nova. E ela não queria ser mãe, nunca na vida. Daí, do nada, ela descobriu grávida 4 meses. Ela estava grávida. Eu tava de 3 meses quando eu descobri. E daí ela chorava e não sei o que. Daí depois que eu falei, não, conta. Foi ano passado isso. A neném dela tem 2 meses. Coisa mais linda. E ela, assim, todo mundo achava, não, vai renegar a criança, né? Tipo... Não vai ser uma boa Não mãe. queria ser né? mãe, tinha recém É isso. juntado as escovas de dente. A minha mãe não sei pensou o quê. isso. Tanto... E, guria do céu, pensa numa mãe, tá? Uma mãe leoa, e ela é picurruchinha, assim, magrinha, Mas 46 quilos. Mas a minha mãe pensou isso também de mim. Tanto é que na primeira noite, ela ficou com o Arthur. E eu tive que Sim. brigar, tadinha da minha mãe. Eu briguei com ela, porque eu falei, mãe, eu que sou mãe do Arthur. Sim, Porque a mas parte- ela tava com medo. Ela tava com medo. Ela tava com medo, até Sim. porque do meu histórico de depressão, ela Sim. ficou com muito medo. Muito medo mesmo de eu não, sei lá, não Sim, aceitar. de ou acontecer não- qualquer coisa. Então ela tava com medo. Mas aí eu briguei com ela. Falei, não, eu que sou mãe do Arthur, não Mas sei aí o quê. quando tu pega aquela coisinha ali, Muda, cara. tipo, vira uma chavinha. Eu sempre falo assim, os medos que a gente tem, às vezes, durante a gravidez, a gente pega no colo, é tipo, Nossa, cara, então- eu sou invencível. agora, na sua segunda gravidez, você já tá, tipo assim, Ah, é muito tranquila. mais consciente. É, não é? Eu acredito que seja... Sim. Não, eu não tenho, gente, eu não tô grávida. Mas eu acredito que seja muito mais fácil, porque antes eu ficava na internet o dia inteiro pesquisando. Senti dor no negócio, senti dor não sei na onde. Não, pra mim, Como que eu a vou única- lavar a A criança? única O que coisa comprar? a única sabe? coisa que é mais difícil, assim, é porque eu tenho o histórico de perda, né? Sim, sim. E daí a gente tem esse medo e tal, porque essa é a minha 7ª gravidez e eu tenho um filho vivo. Então, já passei por vários tipos de perdas, né? Não, Inclusive mas... enterrar a minha filha. Mas Não, mas é, vai dar, não. Já deu Já tudo deu. certo. Já agora deu. eu tô medicada. Já deu Descobri o tudo que eu certo. tenho. Tá Já tudo deu certo. tudo certo. Mas assim, eu acho que é diferente também a segunda gravidez, sabe? Se um dia querer aí, é mais leve. Olha lá, Luan, que você querer. Ah lá. Olha lá, Luan. Você acredita que quando eu tive o Arthur, né, eu me apaixonei, assim, pela maternidade, sério, sem brincadeira. Uhum. Que, tanto é que quando eu resolvi gravar conteúdo, era sobre maternidade. Ai, que legal. Era sobre maternidade. Uhum. Então, tipo assim, isso que me impulsionou a começar a gravar conteúdos. E Sim. aí eu falei pro Luan, não, eu quero ter outro filho. Tipo, o Arthur tinha 6 meses. Caraca. O Arthur- Não, você foi corajosa. Eu quis só com 2 anos. E eu falei, não. Aí depois que o Arthur foi crescendo 2 anos, 3 anos, aí eu fui vendo que não. O buraco é mais Vamos embaixo. deixar parado isso aí, né? Vamos deixar quieto. Por Não, enquanto. Eu tenho receio, assim, de demanda, né? Porque é difícil, né? Criar com responsabilidade, eu acho que é mais difícil ainda. Porque, às vezes, quando as pessoas não têm informação, não é a pessoa que tem e não faz. É a pessoa que tem informação. Não faz É- porque não quer, né? Exato. Quando tem informação, tu sabe o que acarreta tu fazer errado. Tu não ensinar, tu não educar, não sei o quê. Tu sabe onde vai chegar, tu sabe qual que é a Exato. consequência. Então, tu acaba que fica mais pesada a maternidade porque tu quer formar um ser humano. Tu sabe que não é só uma criança, vai ser um adulto e vai ser um pai de família, vai ser um marido Vai ser e tudo. assim... Por isso que, para nós, né, como mãe, como mulher, Sim. é muito mais difícil. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem esse papel de moldar ali Sim. aquela criaturinha. Não, você vai ser esse tipo de Sim. pessoa, você vai ser esse ser humano. E eu acho incrível isso que hoje em dia na internet, né, que é o que a gente está fazendo aqui, passar relatos, informações. E é o que me move, é um propósito que me move falar sobre, porque eu acho que isso muda muito. Assim como muitas pessoas aprendem profissões na internet, eu acho que as pessoas também deveriam aprender a ser pais e mães. Aprender, sabe, educar e amar um ser humaninho, respeitar um ser humaninho que é teu, sabe? Uhum. Dar o mínimo. O mínimo não, né? Eu digo, eu não dou o mínimo porque o mínimo eu dou para os estranhos. Eu dou o meu máximo para o meu filho, porque ali vai ter muitos resultados. E Sim, eu exatamente. espero que sejam bons. E vão ser, com Amém. certeza, com certeza. Mas, Jéssica, a gente já está aqui encaminhando para o final, né? Para não ficar muito longo. Mas já tem sido incrível Nossa, conversar o primeiro contigo aqui. O primeiro episódio já foi o máximo. Sim. O máximo mesmo, E gente. eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a sua vida de mãe, um conselho que você
quer passar para o mundo aí em relação à maternidade que Olha, talvez você guarde só para você mesmo? eu acho que eu poderia falar para mim mesma agora, porque eu me senti tão apavorada quando eu descobri a gravidez que eu não tinha nem noção. Eu tinha medo de não conseguir ser mãe, cara. Eu falava, pô, eu não vou conseguir ser mãe. Eu não vou Sim. conseguir, cara, eu não vou conseguir. Eu não me imagino, eu não me imaginava sendo mãe. Sim. Então, tipo, para você que tá grávida ou sei lá, pensa em ter um filho ou não sei, tá Ou me tem assistindo aí medo. por acaso ou tem medo, né? Cara, vai dar tudo certo. E você ainda vai surpreender muitas pessoas, porque a minha mãe fica tipo de boca aberta, porque eu sou uma mãezona mesmo do Arthur. Sim. O Luan é um pai incrível. Ah, e um adendo. A gente falar que a gente é boa mãe. A gente é boa mãe. A gente é maravilhosa. A gente não é. um problema, não é ego, não. A gente tem que achar. Eu acho que a sociedade está muito acostumada com gente meia boca falando, eu não sou. Eu não me acho uma boa mãe. Não sou. Porque... Fulana que é. Não, eu sou. Fulana também Ei, mas eu sou. E é o que eu estava falando no episódio anterior do podcast. A palavra só tem poder. Sim. Entendeu? Eu sou uma boa mãe. O meu filho é abençoado. E o meu talvez filho... amanhã eu vou ser melhor do que eu sou Exatamente, hoje. exatamente. É isso. Então, ó, não tenha medo. A Sim. maternidade não é um bicho de 7 cabeças. Vai parecer que é, mas não é. É Você uma vai matar montanha esse russa. dragão aí. É uma montanha russa, exatamente. Não estou dizendo que não vai ter emoções. Vai ter emoções, e muitas. Mas... já vai vir instalado aqui, assim, ó, de fábrica. Assim, eu acho que na minha cesárea eles já colocaram. Mentira. Sim. Já vai nascer uma nova mulher. Junto com o nascimento do teu filho, nasce uma criatura Sim. nova. Você... Busque uma fonte Exato. boa de informação. Exatamente. Isso que é importante. É Sim. igual eu estava falando. Os influenciadores hoje em dia têm um papel gigantesco. E Sim. muito importante Porque na as sociedade. pessoas acham que, é baboseira. Não, não porque é. tá falando, alguma coisa entra. Pode ver, se tu vê alguma comida na internet, tu vai querer fazer, tu vai Exato. querer comer. Exato. E a mesma coisa, as coisas emocionais, os conteúdos sobre qualquer comorbidade, doença. Exatamente. Ou até as graças. Eu acho, tipo, a internet é informação, mas a internet é um entretenimento Exatamente. também sem fim. Exatamente, é isso mesmo. E é isso, gente. Obrigada, Jéssica. Obrigada, meu amor, pelo convite. Que Deus te espero que não abençoe. seja a primeira Não vez. vai ser a primeira vez. Vai ser... Nossa, gente, A eu tô minha mão tá amando. suada aqui, ó. Imagina, eu tô amando esse quadro e ó, vai ter várias Sim. convidadas aqui incríveis. Amém. Em nome de Recomende por Jesus. aí, É, pra com gente certeza. monetizar. Inclusive, já deixa o like, se inscreve e compartilha com suas amigas, com suas mães, com quem quiser. E deixe sua opinião. Exato, é. Deixe seu relato. Eu acho essa troca incrível. Deixa aí uma sugestão de quem vocês querem ver Sim. também aqui. As pessoas porque às pode... vezes têm medo, né, Jéssica, de deixar relatos e tal. Mas Por críticas, né? Sim, Porque sempre mas- vai ter um sem noção lá sempre vai ter alguém que vai ver aquele Sim. seu comentário e e vai pensar, falar. cara, eu não vivi isso, só eu vivi isso. Não, Exato. a fulana também viveu. Isso já é um afago pra gente, né? Exatamente. Já não tô é doida. um acolhimento, né? É um Sim. acolhimento ali. E é isso. juntas a gente vai mais longe do que sozinha, pode ter certeza. Mulher, filha, mulher é um Sim. bicho que eu vou falar pra vocês. Eu É. não tem outra coisa, não. Mulher é um bicho tremendo. É, Sim. é isso, obrigada, meu Obrigada, amor. eu que agradeço. Deus te abençoe imensamente, viu? Amém, Você, Deus esse abençoe. bebê, o seu filho, a sua família, você é Amém. incrível, uma pessoa incrível. Obrigada, Admirável, você de também. verdade mesmo. Obrigada. Meu amor, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo Até a episódio. próxima. E é isso.